Depois de ter feito algumas maratonas, reuni algumas dicas e informações que gostava de ter obtido antes de ter feito a minha primeira. Cometi muitos erros no início e ainda continuo a cometer alguns, mas tenho a sensação que tenho aprendido bastante com aqueles que já passaram e por isso vou partilhar contigo. Eu vou listar cerca de 20 dicas que me fui lembrando ao longo do tempo, seja em treinos ou provas, e que vão abordar momentos antes da prova, durante e depois. Vamos começar. Acho importante definir alguns objetivos. E o objetivo pode ser terminar a prova, ou não parar, ou então, se quiseres ir um pouco mais à frente, colocares mesmo um determinado tempo que queres cumprir. Mas, sem dúvida, ter um objetivo antes de iniciar é importante. Depois, foco e habituar-te a não necessitares de outros fatores para correr. E aqui pode ser, por exemplo, levares música contigo. Imagina que usas um equipamento externo e ficas sem bateria, portanto acaba sempre por ser um impedimento. Portanto, habituar-te a correr por correr sem teres de necessitar de música, e também o facto de poderes correr com amigos, o que é excelente, mas também saberes correr sozinho. Caso algum dia eles não possam, já estás habituado e portanto não vais falhar nenhum treino. O próximo é a fricção, e aqui deves verificar em treino se és um dos contemplados que vai precisar aqui de uma proteção extra. Neste caso, nos mamilos eu utilizo sempre 2 pensos, e depois tens um creme que podes colocar em zonas como axilas ou então as virilhas para garantir que não tens ali numa zona de maior impacto alguma ferida que possa aparecer. Portanto, deves testar antes para verificar se é o teu caso ou não e aplicares esta solução que partilhei contigo. Ainda com uma ligação ao último, vamos falar das unhas dos pés. Deves garantir que estão devidamente cortadas para não teres nenhuma situação mais infeliz. Alguns atletas reportam questões de terem perdido algumas unhas depois de uma maratona, neste caso. Contudo, foi algo que nunca me aconteceu, nem estive perto disso, portanto, verifica se está tudo ok com os teus pés antes de iniciares um treino mais longo ou então mesmo a maratona. A próxima dica tem a ver com a análise da prova, e aqui deves verificar sempre o percurso que tu vais fazer, altimetria, perceberes todos os pontos onde vais ter nutrição, onde vais ter o abastecimento. Tudo isso é muito importante, principalmente também a questão da altimetria para perceberes que estratégia vais aplicar numa determinada zona. Se eventualmente tens algum ponto de retorno, logo que vais ter de te preparares para esse momento. Aqui a análise da prova é fundamental. Não quer dizer que tenhas aqui um impacto incrivelmente elevado se o fizeres, mas sem dúvida que te vai poupar muitos minutos saberes exatamente o que vai acontecer a cada momento. Depois temos a nutrição. A minha recomendação é que tomes um gel de 5 em 5 km. Neste caso, se demorares mais de 30 minutos a fazer os 5 km, deves tomar de 30 em 30 minutos. Qual é que é o objetivo aqui? É que nunca consigas esgotar as tuas reservas, que devas ter sempre aqui algum recurso para continuares a utilizares essa mesma energia, até porque uma maratona é uma prova de elevado desgaste. E se por algum momento estás a sentir que não necessitas, ou que o teu próprio corpo não está a precisar naquele momento, ótimo, porque o pior sinal é se necessitares, sentires que precisas de energia e não a tens, significa que aí já está em falta, já não há nada a fazer. Depois temos a hidratação, tão importante quanto a nutrição, e deve ser feita no mesmo momento. Neste caso, podes tomar o gel antes e depois deves-te hidratar, beber água suficiente. Podes utilizar também a água para colocares na cabeça, para te refrescares um pouco, algo que é importante até porque o teu corpo acaba por gastar muita energia para fazer a gestão da temperatura, e esta é uma forma de minimizar esse impacto. E já que estamos a falar em nutrição, quero partilhar contigo o primeiro produto do canal, que é um shaker, que não só serve para colocar água e manter a temperatura, mas também colocar proteína, e tem um fator que para mim é diferenciador, pelo menos foi por isto que eu trouxe aqui para o canal e que eu utilizo, que é dar para remover a parte de baixo também, assim como a parte de cima, claro, para uma maior limpeza, e assim evitas aqueles odores, porque é mais simples de limpar. Vou colocar o link aqui na descrição. O seguinte está relacionado com quando é que começa mesmo a maratona. Eu gosto de dizer que começa a partir do quilómetro 30, pois deves-te preparar e mentalizar para tal. É uma prova longa que necessitas ter aqui uma estratégia, eventualmente começar mais conservador e depois tentar evoluir, mas fundamentalmente vais sentir algo no teu corpo, uma alteração,
que é quase aqui o esgotares, ou estar perto de esgotares as reservas de glicogénio e passares aqui a um consumo diferente do teu corpo e que pode acontecer a qualquer momento a partir do quilómetro 30. Obviamente que isto vai sempre variar de atleta para atleta e também do teu tipo de preparação, mas apenas deves-te mentalizar que o teu corpo vai alterando ao longo desse tempo. De seguida temos o muro, que normalmente quem faz uma maratona costuma falar sobre um momento onde notas um grande impacto. E na verdade eu não gosto muito desta expressão, pois eu acho que o muro é sim uma marca que fica até onde levaste o teu treino. Imagina que treinaste pouco, colocaste esse muro ou essa marca ali mais perto. Se treinaste o suficiente ou se preparaste estrategicamente para o que vem aí, colocaste esse dito muro lá muito à frente. Portanto, o teu corpo ficou devidamente preparado para o impacto que vai ter. Portanto, eventualmente nem vais encontrar nada muro, como se costuma dizer, e vais ter uma prova fantástica sem nenhum tipo de problema. A próxima é um clichê, mas eu acho mesmo muito importante frisar para não esqueceres, que é não testar nada no dia da prova. Não estou só a falar de roupa, estou a falar de alimentação e já agora também no dia anterior, pois também é tão importante como o dia da prova. Garante que tudo aquilo que estás a aplicar já testaste antes, desde roupa ou algo que usas para nutrição durante a prova também. Eu, muito sinceramente, nem recomendo que utilizes nada da prova que estão a oferecer, a não ser água. Portanto, tudo o resto evita e utiliza aquilo que já testaste e que funciona contigo. Depois, muito importante, tens de te mentalizar que a partir do quilómetro 35 a tua força já não é a mesma e que te vais ter de começar aqui a tomar algumas decisões e tu vais ser questionado por uma parte de ti que diz se calhar é melhor descansar ou não puxar tanto, e a outra que quer continuar, e tu tens de fazer decisões naquele momento e tens de pensar o que é que tu pretendes daquela prova, como é que tu pretendes acabar. Tens de ser muito sólido aí, muito frio a pensar naquilo que tu queres atingir. Eu apenas estou a dizer isto, pois isto vai acontecer ou pode acontecer durante a prova, depende do tipo de atleta, e assim já vais preparado. Depois temos a questão dos treinos, e aqui tenta correr em zonas mistas, com subidas e descidas, ou então zonas onde tens terra batida, tens asfalto. Portanto, tudo isso é importante, não corras só em zonas planas, pois na verdade vais ter um treino mais simples e depois podes esperar de uma prova algo mais complexo. É preferível teres treinos mais complexos e teres aqui uma prova mais suave. O seguinte tem a ver com o descanso adequado. E aqui, claro, que é dar o espaço necessário entre treinos para conseguires descansar, mas também apostar no sono. E este aqui é super relevante. E nós, eventualmente, não podemos ter o que seria perfeito, dormir 8 a 9 horas por dia. É impraticável. Para quem trabalha, para quem tem família, para quem tem de treinar, é complicado. Portanto, tenta apostar o máximo possível no sono para garantir que ele é recuperador. Pois funciona mesmo. O que é que podes fazer? Ir um pouco mais cedo para a cama, pois ajuda a colocar eventualmente uma venda nos olhos para evitar que não tenhas nenhum tipo de luz. Tenta procurar aqui algumas estratégias para verificar se realmente tem algum impacto contigo, pois acredita que é muito importante mesmo conseguires dormir bem, pois consegues recuperar de uma forma mais eficiente. Se quiseres saber aquilo que eu estou a testar, passa no meu Instagram, pois uma semana mais cedo é lá onde eu costumo partilhar essa informação, e para acompanhares os meus treinos é no Strava, onde eu partilho sempre todos os treinos que faço. Aprende a ouvir o teu corpo, percebe exatamente o que é que pode ser cansaço, stress ou uma possível lesão. Neste caso, algo que te impossibilite mesmo e que tens de dar tempo necessário para recuperares a 100%. Fica sempre atento e não confundas, principalmente quando estás a aproximar de uma prova, algum stress pré-prova, que parece que é uma lesão. Estou a dizer isto porque isso acontece tanta vez comigo, parece sempre quase a ficar doente. Portanto, analisa bem para garantir que estás o mais apto possível a treinar ou então a fazer uma prova. Programa tudo. Do dia anterior tem ali a roupa toda preparada que tu vais vestir. Prepara exatamente até o trajeto que fazes do quarto para o local onde tens a roupa, ou para a cozinha, onde já deixaste previamente tudo o que vais consumir pronto. Tenta evitar algo de novo. Já sabes tudo o que vai acontecer, o tempo que tu vais demorar. Se estás a alguns quilómetros da prova ou se tens de apanhar algum transporte público, sabe exatamente o que é que vais apanhar. Portanto,
tenta evitar surpresas, garante que é o mais suave possível até chegares ao local da prova. No dia da prova, é importante que saibas exatamente o local onde vais deixar a tua mala, caso necessites, e também a casa de banho para deslocares atempadamente, chegares a horas, que também é muito relevante, para poderes depois ir para a zona da partida e ainda fazeres o aquecimento. E sim, o aquecimento aqui tens mesmo de fazer. Eu sei que parece um pouco estranho ires fazer 42 km e ainda correres eventualmente uns 5 antes, mas o teu corpo precisa de se habituar para o que vai acontecer de seguida. E aqui podes fazer algo simples, como correr um pouco, cerca de 5 ou 10 minutos, aqui uma velocidade mais calma, e depois fazeres aqui umas acelerações para preparar o corpo para um ritmo diferente daquele que tu vais fazer. A próxima dica, sem dúvida que também é para mim, que está relacionada com o stress pré-prova, e que deves pensar que estás ali ou para cumprir um objetivo teu, ou para utilizar uma prova como treino, ou simplesmente para te divertires e não colocares demasiado stress na prova, pois o objetivo é teres uma boa experiência. Portanto, não penses tanto nisso, reduz esse stress e aproveita mais. É para mim também. Analisar e adaptar. No próprio dia verificas que está mais frio ou então que está muito mais calor, portanto deves realmente adaptar. Se tiver mais calor, colocar um boné, deves utilizá-lo também como forma de manter úmido para minimizar o impacto da temperatura. Se eventualmente estiver mais frio, não deves apresentar logo equipado para a prova, deves colocar eventualmente uma roupa mais quente, aquecer com ela se houver essa possibilidade, se tiveres o bengaleiro. Portanto, todos esses se está relacionado com aquela preparação que eu te mencionei, mas fundamentalmente contar com aquilo que tu podes controlar, e tudo o que é feito antes e até ao momento de chegar à prova, tu podes controlar essa parte e aí deves adaptar, e muitas vezes até no próprio dia, pequenas alterações que deves fazer, que já devem estar previamente previstas e muitas relacionadas com a própria temperatura do dia, neste caso o tempo que vais ter. Quando terminares a maratona, deves utilizar a semana seguinte para descansar, mas não deves esquecer os objetivos. Eu diria dar cerca de 3 a 4 dias aproximadamente e fazer aqui um treino muito ligeiro, algo de 30 minutos, super suave, para começar já aqui a refletir e também aqui a pensar aqui num próximo desafio. Portanto, acho isso super relevante. Quero agora convidar-te a verificares o vídeo que está aqui em cima ou então aqui na descrição, que tem acessórios indicados para uma maratona e que podes utilizar também numa meia maratona, que na verdade vão-te ajudar, ou pelo menos garantir que tens aqui uma melhor experiência. E coloca também aqui nos comentários algumas dicas que eu não mencionei, mas que tu achas que fazem sentido, e eventualmente se eu tiver aqui algumas, aqui uma boa lista, até posso fazer uma parte 2 deste vídeo. Espero que tenhas gostado e que estas dicas tenham ajudado de algum modo. Agora não te esqueças que o mais importante é treinar, e espero encontrar-te por aí para um próximo vídeo. Um abraço.